Olá, meus irmãos, amigos, magnetizadores e estudantes do magnetismo e do espiritismo. Aqui está o nosso segundo vídeo sobre a série de vídeos do livro Manual do Passista, de Jacob Mello, que é este livro aqui. É um livro muito bom mesmo, que nos deixa seguros, nos deixa bem informados sobre os princípios do magnetismo, algumas funções de alguns procedimentos aí, e vale a pena conferir. Então, estes vídeos, como eu falei no primeiro, têm o objetivo de facilitar algumas abordagens do livro, para quem já está lendo ou estudando o Manual do Passista. Ele não vai suprir, esses vídeos não vão suprir a questão da leitura do livro ou estudo, ok? Então, vou trazer aqui alguns tópicos do capítulo Quem Pode Aplicar. É o primeiro capítulo aqui do livro, porque o primeiro vídeo foi feito sobre a introdução. Então, quem pode aplicar os passes? Quem é que pode? Existe alguma restrição? Então, vamos refletir sobre alguns tópicos aqui. Iniciando sobre uma reflexão que Jacob traz no início aqui desse capítulo, que é um trecho do Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 328. Então vamos ler aqui e refletir. Allan Kardec diz o seguinte: a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Olha que interessante. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Olha o bom senso de Kardec. Devemos ter esse exemplo também. A pesquisa das causas, que isso está escasso, infelizmente, e a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Ou seja, é preciso estar isento de melindres, é preciso estar isento de interesses particulares. É preciso deixar o Evangelho estar à frente de toda ação espírita, para que a gente consiga progredir junto com o Espiritismo. É da nossa responsabilidade enquanto adeptos dar seguimento, fazer com que o Espiritismo progrida na humanidade, em nossos corações. É da nossa responsabilidade. Por isso que tem muitos espíritas chegando comprometidos no plano espiritual. Então, cabe a nós compreender mesmo e colocar em prática. Mas vamos lá. Falando em colocar em prática, tem aqui muita gente se apega àquela frase, resumidamente por Kardec, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E muita gente não compreende que Kardec coloca isso além de a gente fazer o que nos compete enquanto adeptos, em estudo, em teoria e prática, nos cabe isto também. Não é somente os esforços para domar as suas más inclinações e pronto. Sem a observação, sem o estudo, sem a prática, sem o avanço da ciência espírita e da filosofia. Além de tudo isto, é preciso domar as más inclinações, ter os esforços. É nisso que Kardec traz essa questão dos esforços, de ser o verdadeiro espírita. Então, Jacob já inicia o Manual do Passista assim: se definirmos o passe como sendo uma transferência de fluidos, todos somos passistas. A gente vai encontrar muito aqui a palavra passista, porque o título do livro é Manual do Passista. Embora todas as informações, Jacob fez esse livro para formar um magnetizador.
É muito bom esse livro. É tanto que o novo livro de Jacó já é magnetismo humano. Não traz a palavra passista, propriamente dito, mas sim magnetizador, como a doutrina espírita sempre trouxe. Mas vamos lá. Uma consideração, entretanto, merece ser feita. Expelir fluidos não significa transferi-los. Assim, nem todos que expelem fluidos são passistas. Afinal, todos os seres vivos expelem fluidos e nem por isso são passistas. Esta é uma reflexão que Jacob nos traz logo no início aqui deste capítulo, página 13 aqui do livro, em quem pode aplicar. A gente vai encontrar a simplificação da questão do magnetismo quando alguns autores dizem assim, que o passe é apenas uma transferência de fluidos ou uma transfusão fluídica. Ou seja, é uma simplificação que, se não tomarmos cuidado, a gente se perde. Se não tomarmos cuidado, por quê? Porque a gente muitas das vezes não consegue compreender o que o autor quer dizer. Quando ele simplifica essa questão, é para tornar mais fácil a compreensão da ação magnética. Transferir fluidos, fazer uma transfusão fluídica, o que é? Tirar de um lugar, colocar em outro. A gente dar do nosso perispírito, como diz Allan Kardec. Então, simplifica o passe dessa maneira. Mas o passe é muito mais do que tudo isto. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Transferir fluidos se encontra nos dispersivos, na imposição de mãos, nas manobras fluídicas que fazemos de um nadi para o outro, de um chakra para o outro, de um órgão físico para o outro, o espelhamento que Jacob traz em seu novo livro Magnetismo Humano, os arrastamentos que o Deleuze trouxe na época de Kardec e que hoje Jacob traz com informações mais completas, mais ricas também, que é para aliviar e retirar dores, tirar fluidos de um ponto e colocar em outro através dos arrastamentos, tudo isso é uma transfusão fluídica. Quando a gente entende que o passe é uma transfusão fluídica, pensa apenas que é colocar. Esquece que quando você dispersa, você está doando fluidos. É uma manipulação de fluidos. Então, é muito mais do que apenas tirar daqui e colocar ali. Se assim fosse, seria muito bom e fácil demais. Não necessitaria estudos. Apenas vou aplicar um passe e vou transferir meus fluidos e pronto. Olha que maravilha. Assim seria muito bom. É tanto que quando espíritos que já progrediram bastante fazem aparentemente apenas essa transferência de forma tão simples, ali está uma série de desejos, de intenção, de vontade. O seu pensamento, o seu psiquismo está trabalhando grandemente. Enquanto a gente vê apenas aquela tirar daqui e colocar ali. Muitos dizem que apenas um abraço é um passe, um olhar é um passe, um sorriso é um passe. Por quê? Porque a gente está irradiando fluidos. A gente transfere fluidos num abraço, num olhar, com certeza, num sorriso, num beijo no rosto, um beijo na mão, quando a gente abençoa alguém ou pede a bênção. Ou seja, o passe se limita a apenas isto? Não. Mas para simplificar, muitos dizem, o passe é isso, o passe é aquilo. Mas é preciso que a gente investigue e ajude. Como é que a gente vai auxiliar um diabético, um hipertenso, um paciente com depressão, um autista, uma pessoa que está com problemas de circulação? E aí, apenas com o abraço, com o olhar, com o beijo, com o sorriso, a gente consegue ajustá-lo e até curá-lo? Então vamos pensar melhor sobre isto. Quando vocês forem ler esse capítulo, vocês vão ver o quê? Muitas informações que eu não estou trazendo aqui no vídeo, que vocês vão... Nossa, Luan não falou isso, não falou disso, não falou daquilo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Os vídeos vão ajudar no entendimento de algumas observações, para que a gente possa refletir sobre o capítulo. Não tem condições de trazer tudo. Até porque é preciso que pegue o livro, leia e estude também. Então,
Jacob faz algumas perguntas para que a gente possa refletir. Por que sou e quero ser passista ou magnetizador? Quando eu faço o estudo de passes, eu sempre digo, gente, vamos investir para que a gente não seja apenas passistas, e sim magnetizadores. Porque o magnetizador, ele vai mais além do que o que foi feito ao longo dos anos com o magnetismo, simplificando para o passista. Então, para que sou ou quero ser passista? Então, duas perguntas que devemos fazer. Por que sou ou quero ser? E para que sou e quero ser? Passista ou magnetizador? E mais à frente ele vem trazer aqui algumas reflexões voltadas a isto. Quero ser passista porque acho bonito. Se você se responde dessa maneira lá no seu íntimo, né? Ou ainda, quero ser passista porque alguém me disse que era bom. Vai lá, fulano, vai aplicar passes. Você está sentindo suas mãos esquentar, ou então você é um médium. Vai lá, você tem que aplicar passes. E você sem desejo algum, sem vontade alguma, e aí lhe empurram lá de qualquer jeito, e assim fica, né? Quero ser passista porque disponho de uns horários vagos. E assim por diante. Então, apesar da honestidade das respostas de Jacob Mello, a gente precisa refletir bem sobre as nossas respostas e sobre a finalidade de tudo isso. Até porque o plano espiritual conta com a gente em muitos trabalhos magnéticos. Ou então também para ganhar bônus horas, ou mesmo para atender aos amigos e familiares, ou mesmo para quando eu não tiver outra coisa para fazer. Então a gente dá a entender que quando se fala de passes, há um certo menosprezo, não dão a real importância à prática dos passes. É tanto que tem algumas pessoas que relatam as suas histórias até chegar quem são hoje no movimento espírita, que na sua juventude tentaram aplicar passes porque queriam aplicar, se identificavam bastante, e muitas pessoas ou não os deixavam aplicar passes, ou quando a pessoa não servia para trabalho algum na casa espírita, vai lá, aplica passes. Como que é qualquer coisa assim, sabe? É algo sem utilidade, assim, vai lá. Algumas pessoas ao assistir esse vídeo podem falar, não, esse garoto está exagerando, Luan está exagerando. Entenda o que é que eu quero dizer. Então, na real, na prática, há um certo descuido com a real importância do magnetismo, sim, dos passes, sim. É tanto que quantas casas estudam o magnetismo? Quantas casas investem na observação, no estudo, na prática, como traz Allan Kardec? Quantas fazem isto? Então, há um certo menosprezo, sim. Aqui mesmo, onde eu trabalho, em Ribeira do Pombal, Bahia, e estudo magnetismo, e trabalho com magnetismo, de 4 casas espíritas aqui, das que eu conheço, apenas a que eu trabalho estuda magnetismo propriamente dito e trabalha com magnetismo. E da casa que eu trabalho, apenas eu e mais 2 pessoas estamos na lida dos passes magnéticos. Até porque o nosso grupo é pequeno. A gente não pode cobrar de todos. Mas, ou seja, há ainda um certo menosprezo, sim. Então, vamos lá. Essa é a questão do bônus hora. Eu vou lá porque eu vou ganhar bônus hora. Então, se você pensa assim, saia fora, como diz alguns colegas meus. Porque isso já é um interesse. A prática do magnetismo deve ser com total desinteresse, de forma moral. Quando a gente faz o bem esperando o bem, já é um interesse. Se eu vou tratar alguém já na expectativa ou na esperança de que esse bem retorne a mim, isso há um interesse. Quando eu desencarnar, eu trabalhei com tantas pessoas magneticamente, ou fiz diversos trabalhos sociais, então estou com tantos bônus horas, chegando lá assim, esqueça. Isso é interesse. Faça sem esperança, nem mesmo de ser reconhecido no plano espiritual. Deixe que as suas boas obras sigam o curso
que deve seguir, porque pode se decepcionar. Não é apenas a prática do bem que vai nos deixar melhor, vamos falar assim, no plano espiritual, mas sim o que fazemos do nosso dia a dia, do nosso coração. Então, esqueça a questão dos bônus horas, porque aí já é interesse. Então, mas quem pode aplicar passes, Luan? Você falou e ainda não disse. Olha, existem os que podem, existem os que não devem aplicar passes. Ou seja, de poder aplicar, todos podem. Mas que não devem, estão aqui algumas, como crianças e adolescentes não devem aplicar passes. Por que, Luan? Aí agora você vai ter que ver no livro o porquê. Jacob traz aqui. Então não basta apenas saber crianças, fulano assim, fulano tal. Mas por que é que não pode? Devemos ter esse cuidado conosco mesmos durante o estudo. Não se contentar apenas numa resposta. Então, crianças e adolescentes não devem aplicar passes. Agora vocês vão ler no livro por que não devem. Pessoas na terceira idade que não tenham participado demorada e consistentemente dessas atividades no passado recente também. Ou seja, pessoas de terceira idade que vai começar a aplicar passes agora, aos 70, aos 65 anos, que já não aplicava passes. Por que é que elas não devem aplicar? Isso vocês também vão ver no livro. Criaturas com deficiências mentais e sob influências obsessivas em tratamentos com medicações controladas, então também não devem aplicar passes. Ah, Luan, mas se eu tomo uma medicação controlada, passada pelo psiquiatra por alguma situação que eu estou passando, aparece uma pessoa precisando de ajuda. Um exemplo, se eu faço tratamento para a depressão ou para a síndrome do pânico, encontra uma pessoa que se encontra pior do que eu e não tem quem ajude. O que devo fazer? Faça a si mesmo. Não deixe a pessoa nas mãos do nada, vamos falar assim. Então, ajude a si mesmo. Mas devem se resguardar. Pessoas com problemas pulmonares, cardíacos, também devem se resguardar de aplicar passes, são as pessoas que não devem. E pessoas que fazem o uso de álcool, drogas, fumos, sexo desregrado. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Aguardem os próximos vídeos. Vou estar fazendo um vídeo por semana voltado ao Manual do Passista. E pretendo fazer também de outros livros de Jacob Mello. E também para a gente refletir um pouco e ver o tanto que existe da ação magnética nas obras de Allan Kardec, fazer alguns vídeos sobre os milagres do Evangelho, que encontra-se na Gênese segundo o Espiritismo. E a gente vai ver que Kardec traz explicações de cada fenômeno, de cada milagre ou cura que aconteceu ali com o Cristo, explicações no campo do magnetismo, ou seja, explicando com magnetismo, o próprio Allan Kardec. Então vai ser muito legal, vai ter alguns vídeos aí bacanas. Mas o Manual do Passista vai ser um vídeo por semana. Talvez sobre os milagres do Evangelho vai ter também. E vai ficar esses vídeos aí, ok? Para finalizarmos, vamos agora finalizar com o texto de Allan Kardec. Para quem está iniciando na prática dos passes, ou para quem já se encontra na prática dos passes, mas ainda não estuda o magnetismo, ainda não se empenhou em ser um magnetizador e buscar compreender e entender o porquê que aplica passes. Nós devemos tomar cuidado em não se acomodar na falta de leitura, na falta de prática, de observação após um curso de passes. Quando iniciamos na prática do magnetismo, dos passes, a gente normalmente passa aí por um curso de um final de semana ou apenas de um dia, onde o expositor não dá a mínima atenção ao magnetismo, traz algumas abordagens muito simples e já coloca as pessoas para praticar e sem o que realmente precisa.
e nem todos saindo dali vai comprar livros, vai investir e vai continuar observando e estudando. Apenas ficam naquela e passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e a boa vontade e acabou a história. E não é bem assim. Mas vamos lá. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, diz Allan Kardec. Vejamos que Allan Kardec não era nenhum leigo em magnetismo. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional, diz Allan Kardec. Ou seja, a faculdade de curar, de restabelecer a saúde de alguém, se desenvolve pelo exercício. É necessário praticar. Isso vai acontecer com o tempo. Para quem não gosta da palavra curar, então está indo contra ao que Allan Kardec e os magnetizadores sempre trouxeram. Aqui vai algumas dicas de algumas obras para nós que estamos na lida do magnetismo. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas de Allan Kardec. Foi um livro que veio antes do Livro dos Médiuns. Aqui traz informações muito ricas, inclusive sobre o vocabulário espírita, que foi algo que se deixou de lado também. Trocou-se a palavra sonambulismo por desdobramento, magnetizador por passista, magnetismo por fluidificação, e deu-se outros sentidos. Allan Kardec tomou muito cuidado com as palavras para que elas não tivessem essa confusão de ordem, né, a ponto de perder muito na prática. Então, aqui está uma das revistas espíritas, são 12 volumes deste. Informações muito ricas para todo aquele que trabalha com mediunidade, com o magnetismo na prática dos passes. E aqui o novo livro de Jacob Mello, Magnetismo Humano. Um livro também muito bom, muito rico, de uma linguagem simples e profunda ao mesmo tempo, bem didático, onde todos nós compreendemos, mesmo estando iniciando na prática dos passes. Então é isso, gente. Esse foi o nosso segundo vídeo. Espero que tenha conseguido auxiliar, ajudar. E vamos fazer por onde? Vamos fazer por onde merecemos a companhia de bons espíritos. Vamos observar, vamos estudar, vamos praticar. É praticando e observando que se mede a ação da ciência espírita. Não basta apenas dizer isso não acontece ou então eu não acredito. Discordar por discordar não há crédito algum. Então, vamos que vamos. Um grande abraço.